Olá, hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Sei que você já foi abençoado com os louvores, eu tenho certeza que Deus já vem tocando no seu coração, mas agora é um momento que Ele quer falar mais profundamente com você. Ele quer agora tocar no seu íntimo. Nós estamos aqui para fazer com que você se encontre com o Pai. Então ainda dá tempo, você pode compartilhar essa palavra com seus amigos. Deus depende de você para que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você, e pessoas que só você tem o acesso, pessoas que só você tem como apresentar Deus para elas. Agora neste mês nós estaremos falando sobre uma nova série, começamos sobre uma vida mais que abençoada. Hoje nós vamos falar sobre um tema, e então pega aí, não se desvie a atenção, escuta o que Deus está querendo falar ao seu coração. Em Romanos 8:37 ele nos diz que, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando a gente lê um pouco mais pausadamente esse versículo, a gente começa a perceber chaves nele. Quando ele arranca dizendo mas, ele está colocando ali uma questão de condição, mesmo que esteja tudo ruim, mas é como se, por exemplo, eu quisesse ir em algum lugar. Olha, eu quero ir até o centro de Porto Alegre, mas eu preciso de um carro para isso. É como se eu quisesse fazer uma ligação para alguém, mas eu preciso de um celular. Então Deus está querendo dizer assim: ei, as lutas apareceram, os problemas surgiram, os empecilhos estão aí, mas você é mais do que vencedor. Porque não porque você é o top, não porque você é o cara, mas sim você carrega o cara. Porque por meio daquele que nos amou, aquele que nos amou primeiro, ele que vive em nós, e ele nos dá uma vida mais que abençoada. Eu quero então falar sobre algumas coisas: se entregar, fidelidade e também administração. Nós vamos hoje pautar a nossa fala, a nossa conversa em cima dessas palavras. Elas são chaves, elas vão nos referenciar a Mateus 25:23. Você pode procurar lá. Deus vai estar falando sobre a parábola dos talentos. Então ali o Senhor está propondo parábolas, e ele propõe essa. Então ele dá os talentos, ele se ausenta e deixa então com seus servos, com seus mordomos, e ele dá a cada um segundo as suas capacidades. A um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. E tempo depois ele vindo, então ele pede para contas daquilo que foi feito com aquilo que ele entregou. E o que eu vejo nessa hora é que ninguém pode dar nada que não lhe possui. Você só pode dar aquilo que você tem. Assim como o servo recebeu o que o seu senhor tinha, eles puderam entregar aquilo que eles tinham. Nessa noite, nessa hora, nesse momento, você pode ser de dia, de noite, de tarde, de madrugada, a hora que você viu isso, não interessa, Deus está falando com você. O que eu quero te dizer é o seguinte: aquilo que você só pode dar aquilo que você tem. Em certo momento a Bíblia nos conta que está lá dois discípulos de Deus, eles estão à porta formosa, e então um paralítico chega para eles e pede esmola. Esses dois, olhando para o paralítico, ele diz assim: ei, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então assim, Deus já habita em você, Jesus já está em você, Deus já está com você, e através de você, Ele está te capacitando cada dia para ir ao mundo, para levar o Evangelho. Então não se omita de fazer a obra. Você já tem, você já é mais que vencedor, porque você carrega a promessa, você carrega a unção, você carrega tudo que Deus podia dar para o ser humano, está em você e através de você. Então eu quero dizer assim, você tem todo o potencial do mundo, você tem todas as portas abertas, porque Ele te deu, que tudo. João 14 diz que tudo que pedires em meu nome, crendo ao Pai, eu vos farei. Então, ei, não há empecilhos, não há barreiras, não há nada que possa travar a sua vida, nada pode te travar, te parar, porque você já é destinado à vitória. Então, quando Jesus propõe essa parábola, ele está dizendo o seguinte: olha, eu confiei a uns, e aqueles que eu confiei, eles trouxeram algo.
Jesus está dizendo assim, eu confiei a continuação do evangelho a vocês, ele deu a mim, a você, a continuação do evangelho. Então naquele grande dia ele vai nos pedir conta, prestação de contas. E o que eu vejo é que aqui são duas coisas, a questão material e a questão espiritual. A material, ele está dizendo assim, ei, lá quando você estava, eu te dei salário. O que você fez do seu salário? Você cumpriu os requisitos, porque o crente ele não pode ser apenas aquele cara, ei, eu sou de Jesus, mas vive devendo. Eu sou de Jesus, mas eu vivo caloteiro. Não, Jesus nos confiou um salário, Ele nos deu, seja 5, 2 ou 1, Ele quer que daquilo ali a gente faça o melhor proveito. E assim nós pregamos a palavra de Deus, porque em tudo nós damos testemunho. Não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa boa, mas quando precisa eu não estendo a mão. Os meus atos gritam mais que as minhas palavras. Então Jesus, quando Ele diz os talentos, Ele já está dizendo isso. Ele está dizendo assim, ei, você tem que ser fiel em tudo, no muito e no pouco. E sobre o que você recebeu, se você administrou direitinho, eu ainda vou te acrescentar mais. Então, nesse momento, quando fala em enterrar talentos, e não é assim, pega teu dinheiro e, tá, então eu não fui caloteiro, beleza, tá, ok, mas então tudo que o Senhor me deu eu estou te devolvendo. Não, ele está dizendo assim, é como se fosse o amor. Se eu pudesse resumir isso, talvez eu resumiria em amor, porque quando tu ama, o princípio do amor é se dar, se doar, se entregar. Então, se você tivesse recebido talentos e você não amasse, você enterraria. Porque o servo diz, Senhor, eu sei que tu és severo, que planta, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou. Ele já sabe, então ele ficou com medo e se escondeu, mas quando ele tem um amor que nem os outros, ele então entende que ele precisa distribuir melhor as coisas, ele precisa fazer com que a administração dele seja perfeita e sabe o que ele tem que devolver? Ele ama, ele se entrega, ele se doa para administrar da melhor forma o que lhe tem cabido na mão. Então nessa hora eu quero dizer, você já é abençoado. Só em fato de você estar me escutando, você atravessou uma pandemia, você é abençoado. Agora Deus quer te destravar para você mais que abençoado. Por quê? Porque Ele está querendo te levar para um outro nível, financeiro e espiritual. Espiritual é amor, espiritual é isso, é você fazer com que Deus seja soberano na sua vida. Então para isso você tem que trocar prioridades. E às vezes as prioridades, elas estão no como você enxerga isso. Se você enxergar os talentos apenas como dinheiro, o Senhor diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam ou furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não roubam, nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando olhamos apenas para dinheiro, nós ficamos com os talentos enterrados. Mas quando nós olhamos para o amor, nós não olhamos para o que temos, e sim temos a certeza do que o que temos é a chave para desprender o que Deus precisa que nós façamos. Nessa hora eu quero dizer, prioridades. O que são nossas prioridades? Eu quero contar para vocês que a Bíblia fala sobre uma história de um homem que tinha uns celeiros, ele tinha uma terra e essa terra deu muitos frutos, essa terra ficou como nunca. Então ele olha e diz que não tem celeiro. E aí então ele pega e resolve destruir tudo e construir celeiros maiores ainda para armazenar. E quando ele fazer isso, ele diz, minha alma, descansa, porque agora chegamos ao ápice. Eu tenho tudo. Então o Senhor diz assim, louco, essa noite te pedirás a alma, para quem as tem preparado? Isso significa tempo, para quem nós temos disposto o nosso tempo? É só sobre as coisas deste mundo? O nosso coração está voltado só para as coisas materiais? Desculpa, mas se o nosso tempo acabar agora, as coisas ficam,
e a nossa salvação fica junto, se perdemos. Mas agora, se nós conseguimos conciliar em tudo Deus, em tudo dai graça, se Deus está presente em tudo, nós assim teremos nosso coração nos céus. De quem são as nossas coisas? É de Deus? Se é de Deus, louvai-nos em tudo com as nossas coisas. Porque nós temos que ter a certeza da nossa filiação, deixarmos de ser órfãos, deixarmos de ser perdidos pelo mundo como se não tivéssemos pai. No momento que nós entendemos que temos um pai, que nós temos alguém que nos cuida, que nos guarda, que nos ensina, que nos capacita, que nos dá predestinação, nós conseguimos entender um futuro, conseguimos entender um propósito, conseguimos entender um caminho. E aí tudo muda. Jesus fala que qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir-lhe um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais ao Pai de vocês que estás no céu, dará boas coisas ao que se lhe pedirem. Deus está nos dizendo, eis nós, um ser que se corrompe fácil, um ser que tem uma tendência maligna, já sabe dar boas coisas. Imagina o Criador que nos criou com todo amor. A Bíblia nos conta que tudo se fez a partir da sua voz. Ele disse, haja, haja, mas nós, ele não disse haja. Nós com amor, ele moldou com as suas mãos, com amor ele nos fez. E ele se inclinou para soprar em nós o fôlego de vida. Então, esse Pai, esse cuidador, ele dará tudo. Não precisamos temer. Os discípulos, em certo momento, estavam apreensivos, eles estavam ali amargurados com o que aconteceria. Então Jesus os coloca, eu fico imaginando sentado e começa a pregar e diz assim, ei, fique calmo, não se preocupem com o que é a vez de vestir ou o que é a vez de comer, não é mais o corpo do que as vestes ou a vida do que a comida. E ele vai propondo a parábola e ele vai acalmando o coração, ele está dizendo, ei, fique tranquilo, tudo está sob a direção de Deus, tudo está conforme Ele quer que esteja. Então, nesse momento, eu lembro do salmista, quando o salmista diz assim, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, e não temerei mal algum. Ele está dizendo assim, eu posso estar no vale, mas aqui não é o meu lugar, porque eu vou passar por ele, e passo sem medo, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu confio. Quando eu tenho essa paternidade bem resolvida, eu não temo ao que possa me acontecer, porque eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei em quem eu tenho crido. Jesus é para mim, é para você, é para nós, fonte da salvação, fonte eterna. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, quando nós não temos essa certeza, nós adoramos ao dinheiro, nós adoramos as coisas terrenas. E aí Deus em certo momento diz, não podeis servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou servem às riquezas, ao dinheiro, ou a mamon. Há traduções diferentes, mas ele está querendo dizer o Deus deste mundo. As riquezas que aqui ficam, é o que nós acabamos de ler, é o que a traça corrói, é o que o ladrão rouba. Mamon, ele simboliza a riqueza, o dinheiro, ele simboliza a ganância, a avareza. Mamon é o que nos distancia de Deus, porque ele não deixa que o amor perdure. Quando Jesus está passando e se encontra com Zaqueu, e ele está na casa de Zaqueu, e lá por fim Zaqueu diz assim, olha, se eu tenho defraudado, eu devolvo, eu faço 4 vezes mais. Então Jesus diz assim, ó, agora veio salvação nessa casa. Ele não está querendo dizer porque Zaqueu deu dinheiro, não, ele está querendo dizer que Zaqueu entendeu o propósito, Zaqueu entendeu que não se trata de dinheiro, que Zaqueu entendeu que não se trata do que ele tem, o que ele possui aqui, mas aonde ele está o coração. E ele entendeu que
o coração dele tinha que estar em Jesus, e Jesus não está nessa terra, ele está nos céus, ele está em outro patamar. Então Zaqueu diz assim: olha, eu já entendi, isso aqui não vai me salvar, então se isso aqui não me salva, isso não tem valor. Se não tem valor, eu não tenho problema algum em repartir com os outros, de dar, de doar, de entregar, de fazer o que for. Então, aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração, ali estará Deus. Quando falamos muito de reino, o reino de Deus, Tiago diz que o reino não está aqui nem acolá, ele não é visível, ele não é palpável, ele não pode se materializar, porque ele vive em nós. Então, aonde nós estamos, nós somos o reino de Deus. O Senhor fala nas Escrituras que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é alguém que não é daquele lugar, mas representa outro. Quando eu estou aqui, nessa terra, eu não sou dessa terra, eu sou celeste. Então, quem me sustenta não é as coisas desse mundo, não são as coisas daqui que me mantêm vivos, saudáveis, que faz o que tem que fazer, não, mas o Senhor com a provisão dEle que me mantém aqui. Então eu fico tranquilo em dizer para vocês, vocês são mais do que abençoados, vocês são mais do que vencedores, porque aquele que outrora já venceu a morte, esse peleja por nós, peleja por você, e ele te diz: não temas. Se a gente for procurar não temas, a gente enxerga ela inúmeras vezes na palavra. Há quem diga que ela tem 365 vezes, uma para cada dia do ano. Há quem diga que não seja isso, seja menos, mas não me importa quantas. Se fosse uma apenas, eu já ficaria tranquilo, porque aquele que é maior que tudo, que todos, e que tem o poder sobre o céu, sobre a terra, ele está dizendo: não tema, eu fico tranquilo, eu não vou temer. É como o moço com Eliseu. Ele estava apavorado, e Eliseu dizendo assim: não temas, porque maior é o que está conosco do que está com eles. E aí ele dizendo: mas como assim só somos dois? Aí Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Então ele enxerga carros e carruagens de fogo. Então eu creio que o Senhor, por mais que eu não veja, por mais que eu não pegue, por mais que eu não consiga colocá-lo ele em uma imagem ou em algum lugar, eu sei que ele peleja por mim. Eu sei em quem tenho crido. O alvo de Deus é a sua generosidade e a sabedoria dele para administrar e o caminho para ser generoso. Ser generoso e saber administrar revelam Jesus, revelam Deus. Um dos mandamentos, quando Jesus foi questionado, ele diz: assim como o Pai me amou, eu amei vocês, amem uns aos outros. Ele disse: amem uns aos outros. O amor é tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada eu seria. Então essa parábola, ela não se trata apenas de dinheiro, ela se trata de generosidade, de administração, de fidelidade ao Senhor com o qual Ele nos entregou. E o que temos feito? Então, espero que essa palavra tenha tocado, tenha falado, que essa palavra tenha ido ao seu encontro, te resgatado, dado um novo horizonte. Nesse momento quero orar com você, para que Deus, através de você, continue esse evangelho que é lindo, maravilhoso e até a eternidade. Senhor, nessa hora, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um que escutou, que viu, que esteve nesse momento dedicado a Ti, porque não é por nós ou para nós, mas tudo é por Ti e para Ti, e através de Ti que fizemos todas essas coisas. Então, nessa hora, abençoa cada um, para que eles, Senhor Pai, sejam os verdadeiros cristãos na terra, cópias Tuas, para fazer milagres, para dar testemunho dos céus, e assim, Senhor Pai, adornar a Tua noiva. E então, em nome de Jesus, crendo, te pedimos e agradecemos.